Até o momento, trabalhando com a máquina de polos lisos, sempre que nós desenvolvemos o diagrama fasorial, nós desenvolvemos começando, ou seja, tendo como referência qual variável? VT. Agora, só para facilitar o nosso lado, nós referenciamos ao EF. Okay. Por quê? Porque a nossa análise começou pelo gerador. Daqui a pouco nós vamos fazer o diagrama fasorial para motor. Aí a gente volta a referenciar o VT. Nada impede continuarmos referenciando o diagrama fasorial pelo VT mesmo sendo gerador. Só para facilitar. Nós fizemos as duas situações na aula passada. Se nós considerarmos que o R1 é 0 e que o EF está referenciado, então o primeiro vetor que nós vamos colocar aqui é o E. Correto? Ok. Beleza. O segundo vetor que nós vamos colocar ali como a segunda variável do diagrama fasorial é quem mesmo? VT. O VT. Isso. Ó, o ângulo entre o EF e o VT é o ângulo de carga. Não é fator de potência. É o ângulo de carga. Beleza. Esse ângulo de carga reflete a posição do rotor. Ok? Terceira variável que nós vamos colocar ali. Bem? Corrente. Então, qual corrente? De campo ou de armadura? De armadura. Armadura, que é a corrente do estator do rotor. Estator. Estator. É alternado ou é contínuo? Alternado. A corrente do estator é alternada ou é contínua? A corrente do rotor é alternada ou é contínua? Contínua. Então, Primeira vez todo mundo escolheu alternado, estava certo. Corrente da armadura. Bom, a partir desse momento, nós precisamos definir. Se fosse uma máquina simples de polos lisos, era só fechar o VT com EF sendo JXSA. Só que o XS, a reatância simples, ela é dividida em duas reatâncias. Por quê? Porque a reatância reflete no circuito elétrico a característica do fluxo. E o fluxo numa máquina simples diferencia entre aquele que passa pelo polo rotórico, caminho esse chamado de direto, D, ou aquele fluxo que passa pelo entreferro, entre dois polos, chamado fluxo de eixo quadratura. Q, quadratura. Então, nós caracterizamos, definimos que o eixo de quadratura ele está alinhado com a tensão de entreferro. O eixo direto está alinhado com a linha imaginária que passa perpendicular ao eixo aqui. Porque Q e D são, por conceito, perpendiculares. Correto? Então, nós temos essa linha como a linha de eixo D e essa linha como a linha de eixo Q. Beleza? Tá lá. D e Q. Então, a parcela da corrente que está em fase com F, essa parcela de corrente, é chamada corrente de eixo de quadratura. E nós decompomos a corrente do estator. É a corrente do estator, lembrando, é a corrente do estator que gera um fluxo que passa ou pelo eixo D ou pelo eixo Q, ou por ambos, né? Pelo eixo D e ou eixo Q. A corrente de campo, ela gera fluxo que passa onde? A corrente de campo.
corrente de campo só gera fluxo que passa no eixo direto. Correto? Lembra? Imagina um eixo de quadratura, um rotor em quadratura, um rotor saliente. Aqui nós temos a bobina do rotor, tá vendo? Beleza. Fonte, beleza. Tensão de campo, corrente de campo. Quando a corrente de campo circula nessa bobina, o fluxo que ela gera passa onde? Onde que esse fluxo passa? Ele passa aqui, para lá e para cá? Não, ele passa por dentro do polo. Porque é material ferromagnético. E o fluxo ele nasce dentro da bobina. Então, o fluxo passa por aqui, não por aqui. Esse eixo físico caracteriza a posição física do rotor, é chamado eixo D. Então, a corrente que circula pelo rotor, a corrente de campo, ela só gera fluxo que passa no eixo D de dado, D de direto. A corrente que circula no estator, essa sim, parte dela pode passar nesse eixo, no sentido do fluxo gerado pela corrente de campo ou em sentido contrário, e parte dela pode passar pela quadratura. O ideal é que o fluxo do estator passe pela quadratura, porque se ele passar pelo eixo direto, ela vai ter esse fluxo que está passando pelo campo. Se ele estiver passando no mesmo sentido do campo principal, gerado pela corrente de campo, vai fortalecer o fluxo resultante nessa região e pode entrar em saturação. Se ele passar em sentido contrário, enfraquece o campo, desmagnetiza o campo principal. Então, nós estamos decompondo a corrente de armatura, corrente do estator, em duas componentes. Uma no eixo Q, que nós chamamos de IQ, e a outra no eixo D, que nós chamamos de corrente ID. Perfeito? Dizendo isso, nós estamos dizendo que a corrente que circula no estator, I1, ela tem uma componente que vai gerar fluxo que passa no eixo Q. Mas ela vai ter uma parcela também de corrente que vai gerar fluxo que passa no eixo D. Beleza. Essa corrente de eixo D, ela gera um fluxo que é perpendicular à corrente. Perdão, fluxo não, queda de tensão. Então, essa queda de tensão, ela está aqui. Ela é J, XD e D. E a corrente de eixo Q, ela gera um fluxo perpendicular ao eixo Q. Isso é J, XQ e Q. Beleza? Mas nós falamos na aula passada que, decompondo essas equações, aplicando isso, nós vamos chegar à conclusão de que EF é igual a soma vetorial VT mais JXD e D mais JXQ e Q. E se nós não estivéssemos desconsiderando o R1, ou seja, se tivesse que considerar o R1, o que ia acontecer? Nessa equação nós tínhamos que somar R1 vezes I1, correto? Então aqui nós somaríamos R1 e I1. Viram como é fácil? Aqui no diagrama seria em função de R1. Vê a pergunta do Luiz. E no diagrama fasorial, onde estaria a queda em R1? A queda em R1 ela é gerada pela corrente. E quem ela é gerada pela corrente ID? As duas? Ambas.
nós temos que considerar R1 em todas as parcelas de ID ou de ID. Então nós podemos colocar aqui, refletido na grama fasorial, mais um pedacinho, uma parcela aqui de R1, nesse caso ID. Nós colocaríamos uma parcela de R1 vezes ID para cá e uma parcelazinha de R1 vezes IQ para cá. Então esse gráfico mudaria para cá. Né? Então ele ficaria. Por quê? Se nós colocarmos aqui, ó, R1 ID mais R1 IQ. R1 IQ está em fase ID. Está em fase com ID, não é? Beleza. Então ela ficaria onde? JXD mais em fase. Ela é pequenininha, porque o R1 normalmente é baixo. Ela seria R1 ID e um pedaço de R1 IQ. R1 IQ. Beleza? E o que sobrou, aí ficaria aqui. J, X, Q e Q. Ok? Se esse valor fosse um pouco menor, o F teria que cair para cá. Então o diagrama fasorial ele se fecharia assim. O novo F, obviamente, isso não seria aqui, o F seria aqui. Né? Ou simplesmente considerar que isso aqui, ó, é R1 vezes I1. Tá vendo? Então nós podemos considerar simplesmente a queda em R1 e 1. A queda em R1 e 1 está em fase com I1. Então ela estaria aqui, ó, em fase. Tá vendo? R1 e 1. Então, ou eu utilizo a referência a partir do I1, ou eu utilizo a referência a partir de D e D. Correto? Beleza. Voltando àquela situação, desconsiderando o L1, então eu vou simplesmente considerar que isso aqui é zero, por enquanto. Beleza. E aí? Essa mesma equação, ela pode ser reescrita. Nós chegamos a desenvolver essa equação, então, por exemplo, foi quem anotou na aula passada, do primeiro. Pessoal, vamos lá. Essa mesma equação ela pode ser reescrita da seguinte forma: F é primeiro mais J XQ I1
mais J e D XD menos XP. Se eu não desenvolver para vocês, daqui a pouco eu preparo esse desenvolvimento aqui e discuto daqui a pouco. Estou simplesmente querendo adiantar aqui para a gente resolver o exercício. Essa parcela que nós temos, fechando a partir de VT até VX, que é a partir de 1, gera como referência essa outra tensão aqui, que é o EF'. O EF geral está aqui. Beleza? Em muitas situações onde eu não conheço a corrente de eixo D ou a corrente de eixo D diretamente, eu preciso começar o desenvolvimento a partir de 1. Então, a partir de 1, eu posso desenvolver esse diagrama fasorial. EF' é igual a DT mais JXT. É o mesmo desenvolvimento que está no Fitzgerald, daqui a pouco eu desenvolvo aqui com vocês. Okay? Então, eu posso descrever o EF como sendo o VT mais JXT vezes I1, não é ID ID, que é igual a F1, mais esse pedacinho para chegar no EF, que é o ID vezes o XD menos XQ. Nós desenvolvemos isso aqui para potência. Vamos desenvolver agora mesmo para tensão. É verdade. Só um minuto. Então, para o desenvolvimento desse exercício, o que nós precisamos fazer? Nós temos o ID para esse exercício. Olha o exercício. Sabe desenvolvido aqui, vou passar a hora. Então vamos lá. O exercício diz o seguinte: olha, considere um gerador 325 MVA. Lembre-se, potência de gerador de corrente alternada é sempre em potência ativa ou aparente? Aparente. Potência de motor é sempre dado como potência ativa ou reativa ou aparente? Motor. Ativa. Ativa. Então, potência de gerador, potência aparente. Potência de motor, Ativa. 26 kV, 60 Hz, ligado em estrela. Esse gerador tem reatância de etivério de 4, reatância de quadratura de 2, 45. Bom, são características nominais dele. Significa que ele está gerando toda essa potência nessa tensão? Não, nem sequer está gerando nessa frequência. Ok, mas agora sim, a condição de operação. Este gerador opera interligado, significa o quê? Conectado à rede. Está ligado à rede, está conectado ao sistema. Gerando quanto? 250 megawatts. Ou seja, está gerando uma potência ativa, 250, num fator de 0,89 indutivo. Indutivo significa o quê? Quando eu falo que o gerador está operando indutivo. Indutivo é relativo ao defasamento da tensão com a corrente, ou a corrente em relação à tensão. A corrente está adiantada ou está atrasada em relação à tensão terminal? Atrasada. Ok? Mas é gerador. Esse gerador, a corrente nesse diagrama fasorial, ele está operando com fator de potência indutivo ou capacitivo? Disse fator de potência. Indutivo. Hein? Indutivo. Por que indutivo? Porque, exato. Indutivo porque esse ângulo aqui é negativo. Ou seja, a corrente está atrasada de quantos graus? Esse ângulo, θ, em relação ao VT. É isso que define se é indutivo ou capacitivo. Outro aspecto é dizer o seguinte: esse gerador está sobre ou criticamente estável? Hein? Sobre, alguém falou sub? Sub aí, White. Sub ou sobre? Sub, por que sub? Absorvendo potência reativa. Mas o fator de potência dele é indutivo, ué. Porque você analisava se fica Passando por aqui, não? Não precisa não, senhor. Se ele acabou de falar que o fator de potência dele é indutivo, então significa que ele está subestável.
Não tem como não tá, né? Se nós criássemos o diagrama do ciclo de capabilidade aqui, esse gerador está no primeiro quadrante, gerando capacitivo, gerando reativo, melhor dizendo, gerando reativo. Então essa máquina está sobre estado, correto? Então a máquina é um gerador. Por que é gerador? Porque o EF está adiantado em relação ao VT, está um fator de potência indutivo, que a corrente está atrasada em relação à tensão terminal, né, a tensão do entreferro. Lembrando, a referência é sempre a tensão terminal. E está operando no primeiro quadrante da capabilidade, consequentemente está operando gerando reativo. Gerando reativo. Apesar de que o fator de potência seja indutivo ou em atraso. Perceberam? Porque às vezes a gente coloca lá, considerar fator de potência 0,89 em atraso. Em avanço. Em avanço em relação a quê? Em atraso em relação a quê? Ao VT. E aí? Nesse caso, tinha que saber que você não está. Sim. Então, aparentemente, por isso eu falei ciclo de capabilidade. Se nós formos desenhar o ciclo de capabilidade, ele começa no VT perpendicular, né? Então, ó, ele ficaria aqui, não? Não é assim? Porque a referência do ciclo de capabilidade é o VT. Então, na verdade, o VT tinha que estar no horizontal. Né? Mas para deixar o diagrama fasorial mais inteligível, nós trouxemos o EF para o horizontal. Poderíamos voltar. Então, colocando ele aqui, o ciclo de capabilidade seria aqui, né? Ah, tá. Aqui, ó. O ciclo perfeito. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vê que o EF está dentro do primeiro. Se diminuiu a corrente de campo, diminuiu a EF, vem para cá. Viu? Se bater de foto aí, se alguém perguntar quem desenhou esse círculo aí, vocês falam que foi o Rafael. Estagiário. Bacalhau. Ok, pessoal? Isso é que define se ele gera ou absorve reativo. Então, qual a potência que nós vamos considerar durante o desenvolvimento? Potência nominal ou de trabalho? De trabalho. De trabalho. Um fator de potência 0,89 indutivo. Corrente atrasada. Na tensão nominal. Qual é a tensão nominal? Eu não coloquei frequência nominal, mas subentendo que ele está na frequência nominal. Bom, em vazio é necessário uma corrente de 342 amperes no campo, lá no rotor, para gerar tensão nominal. Que informação é essa? Essa informação está aqui só para resolver a letra C. A gente não precisa dela para outra coisa. Quer dizer, uma corrente de 342 amperes correndo aqui no campo vai gerar lá no estator, estando ele a vazio, 26 kV fase. A vazio, porque a vazio significa o quê? Que a tensão de entreferro é igual à tensão terminal. Ok? É só para resolver a letra C. Vocês vão achar a tensão de entreferro. Eu dei para a tensão de entreferro, para 26 kV, gastou 342. Para essa tensão que vocês vão achar aqui, vai gastar quanto? Vai demandar quanto? Então, primeiro, determinação do ângulo de carga. Como é que eu acho o ângulo de carga? Hein? Eu teria que achar o EF, não é? Isso. Mas tem como achar o EF aqui? Não. Por quê? Porque eu não tenho ID, não tenho IQ. Eu tenho XD, tenho XQ. Eu tenho quem, então? Eu preciso de corrente, não preciso? Preciso. Eu já tenho o VT, não tenho EF. Para chegar no EF eu preciso dessa queda, ou eu
e achar o EF'. EF' é o VT mais JXQ em 1. Eu tenho XQ e tenho I1. Não tem 1? Tem ou não tem? Tem? Tem a potência, tem a tensão, tem o fator de potência, acho 1. Então, e tem o XQ. Então, multiplico XQ por I1, acho F, somo com o VT, acho F. Se eu achar o F, qual é a vantagem de achar o F'? Porque quando eu acho o F', eu acho um vetor. Esse vetor tem uma amplitude, que é essa amplitude, e tem o ângulo de carga. Então, se eu sei o ângulo de carga, eu sei onde está o EF, e onde está o EF está o eixo D. 90 graus em relação a ele está o eixo D. Se eu sei a corrente, eu conheço esse ângulo, então eu acho o IQ. O que é o IQ? É o I1 vezes cosseno desse ângulo, módulo desse ângulo, mais módulo desse ângulo. Ok? Não? Se o I1 está aqui, eu conheço esse ângulo? Conheço quando eu descobri o F'. Conheço esse ângulo? Sim. Conheço porque eu tenho um fator de potência. Beleza? O que é o IQ? O IQ é o I1 vezes cosseno desse ângulo todo aqui. Ó. Dos dois. Dos dois. Então, Agora é o módulo dos dois. Ok? Cuidado. Porque se essa corrente estiver aqui, o que vai acontecer? Tem que Você tem que diminuir. pegar o delta e subtrair de θ. Ok? Porque para chegar no F, não tem F. Por isso. O F' é só um atalhozinho para a gente achar o θ. Entendeu, Tiago? Porque o EF é definido por Kirchhoff, VT, soma dos vetores VT, JXD e D, JXQ e Q. Correto? Você conhece o VT? Conhece. Você conhece o XD? Conhece. Você não conhece o VT. Ok? Você não conhece. Você conhece o XQ? Conhece. Você conhece o IQ? Não conhece. Você está com duas variáveis aqui. A solução não converge. Então, para você definir ID, definir o EF, aliás, você precisa achar o delta. Para depois de achar o delta, você acha o ID e acha o IQ. Beleza? Aí tudo bem. Aí você pode pegar VT, achou aí? Então vamos lá, pessoal? Tentem fazer